A fé não é completa, até que por meio da experiência, ela se torne experiência. A promessa de Deus não pode ser testada, não pode ser conquistada, pois é dada pela graça. Mas sua fé aumentará quando você experimentar, quando testar a lei de Deus. É mais fácil aceitar a fé cristã do que viver por ela, mas você deve viver por ela, para que sua fé cresça. Em sua segunda carta aos Coríntios, Paulo está falando ao mundo inteiro, quando diz: examinem-se, para ver se vocês estão retendo a fé. Testem-se. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês, a menos, é claro, que você não cumpra o teste. Espero que descubra que não falhamos. Agora no evangelho mais antigo, o evangelho de Marcos, nós encontramos essas palavras: o tempo está cumprido e o reino dos céus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. A palavra arrepender-se significa uma mudança radical de atitude, de pensamento, em relação a qualquer coisa que você não goste ou queira mudar. Uma mudança radical de sua parte vai produzir uma mudança correspondente no seu mundo exterior. Portanto, agora você é instado a examinar a si mesmo, para ver se está se apegando à fé. Você está aceitando como fatos as manchetes que vê no jornal, o telefonema que você acabou de receber, o correio da manhã ou o noticiário da TV que sugere coisas desagradáveis, coisas horríveis para você. Um amigo liga e despeja todo o lixo do mundo, dizendo como as coisas estão ruins e como elas estão destinadas a piorar. Enquanto você escuta, suas aflições entram e são assumidas por você. Agora, se você entende essa lei de que a imagem cria a realidade, você deve, como um computador, escolher o que vai deixar entrar. E quando a conversa terminar e a voz do seu amigo ou amiga ainda estiver fresca e clara no seu ouvido, ouça essas palavras alteradas, o tom de voz alterado, e sinta a alegria que ali se irradia. Deixe-me agora compartilhar 3 histórias de uma senhora que está aqui esta noite. Ela disse: achei minha técnica de telefone infalível. Nunca me falha. Um dia uma amiga me ligou para dizer que queria fazer um concurso para se tornar escrivã do tribunal, dando-me 9 razões pelas quais ela nunca poderia passar no teste. Mudei cada uma delas, conforme as ouvia. E quando a conversa terminou, imaginei uma conversa totalmente diferente. Eu ouvi dizer que havia passado no teste com distinção. Minha amiga fez o teste, e embora durante um intervalo de 6 semanas ela permanecesse negativa, eu continuei acreditando que ela havia passado. Aí um dia ela ligou dizendo: você lembra quando eu fiz o teste? E eu respondi sim, e você passou. Então ela disse: sim, mas você não está surpresa? Tenho tentado dizer a ela que a imaginação cria a realidade. Sua carta continuava assim: a minha técnica de telefone nunca falha. Posso contar dezenas de histórias sobre os resultados que obtive com o seu uso. Aqui está outra história. Uma amiga na casa dos 50 anos desejava mudar de emprego por questões financeiras. Ela queria voltar para a central eletrônica, onde trabalhava anteriormente, mas sentiu que por causa de sua idade não seria aceita. Ignorando todos os pensamentos negativos, simplesmente ouvi sua voz animada me dizer que ela conseguiu um emprego. Uma semana depois, ela ligou dizendo: eles não apenas me deram um emprego, com um grande aumento de salário, mas estou recebendo crédito pelos 10 anos que trabalhei lá antes, que vão ser adicionados à minha aposentadoria. Já essa terceira história, ela contou que a empregada de uma amiga pesava 25 quilos a mais do que queria, e o médico dela disse que ela deveria perder esse peso adicional, desejando pesar 60 quilos. Ela me contou como tentou e tentou, mas não conseguiu perder 1 quilo sequer. Eu ignorei seus comentários sobre suas tentativas anteriores, e eu a ouvi dizer que havia alcançado seu objetivo, que ela agora pesa 140 libras. Logo depois saí da cidade por 2 meses,
E quando voltei, a empregada ligou novamente dizendo: "Tenho tentado entrar em contato com você para dizer que emagreci. Não consegui encontrar você quando pesava 140, mas agora estou com 139 libras. Como o peso foi perdido, a minha amiga não sabe. Ela apenas sabe que se examina para ver se está mantendo sua fé em imaginar a criação da realidade. Ela acredita firmemente na promessa de Deus e sabe que, eventualmente, Cristo despertará nela, como ela mesma. Mas enquanto espera com fé pelo cumprimento dessa promessa, ela está exercendo a lei de Deus. Ela agora sabe que tudo o que deseja, se ela acreditar que já o recebeu, ela o fará. Então, em vez de fazer uma declaração falsa por hora, dizendo: "Eu sou cristã", e não fazer nada a respeito, ela vive de acordo com esse princípio por dentro, e o torna parte de sua vida. Dizem a você: "Por que me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem as coisas que eu digo?" Bem, o que ele disse? Que todas as coisas são possíveis para Deus. Que não importa no que você acredite, acontecerá. Se você não quer que coisas desagradáveis aconteçam no seu mundo, então você deve observar o que está pensando ao longo do dia. Você não precisa esperar até o final do dia para mudar um pensamento, para realizar um desejo. Por que não fazer como meu amigo e revisar a conversa conforme a ouve? Se as palavras não são o que ela quer ouvir, ela não escuta, mas coloca no mesmo fio os pensamentos que ela quer ouvir. Ela ouve o que deseja ouvir e acredita que acontecerá. A Escritura fala daqueles que, chamando-se líderes, são guias cegos. E quando um cego guia outro cego, todos caem num buraco. Quem são esses líderes cegos? Aqueles que ensinam a doutrina como a lei de Deus. Aqueles que ensinam os preceitos dos homens, dizendo que não se pode comer isso ou vestir aquilo. Isso não é a lei de Deus, pois na lei de Deus tudo está em ordem. Não nos é dito que a comida não justificará ou levará você a Deus, que você não ficará pior se não comer, e não ficará melhor se comer. Eu sei e estou persuadido pela lei de Cristo Jesus, que nada é impuro em si mesmo, mas para qualquer homem. A quem é impuro, para ele é impuro. A impureza está em seu pensamento, e não no próprio pensamento. Se alguém quiser chafurdar na autopiedade, deixe-o. Você não é solicitado a testar o homem, mas a testar a si mesmo. Você não é solicitado a provar isso a outro, apenas a si mesmo. Veja o mundo como nada mais do que você mesmo, empurrado para fora, e tudo nele ajudando no nascimento de sua imaginação. Pois o comportamento do mundo, em relação a você, é determinado pelo conceito que você tem de si mesmo. A vida é todo o vasto mundo empurrado para fora, e todos nele estão lá para ajudar no nascimento de todos os seus atos imaginais. Independentemente de levar 1 ou 100.000, todos farão sua parte, e você não precisa pedir permissão a eles, pois seu mundo é animado por sua própria imaginação humana, maravilhosa. Portanto, a primeira coisa que vocês devem fazer é examinar a si mesmos, para ver se estão se apegando à fé. Se você está satisfeito como está, então teste a si mesmo. Então ele faz a pergunta: você não percebe que Jesus Cristo está em você? A pessoa média responderia negativamente, mas eu lhe pergunto: Jesus Cristo está em você como outro? Você pensa nele como uma segunda pessoa, a ser chamada de Senhor ou Cristo? Você não percebe que você é o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Se você puder responder afirmativamente a essa última pergunta, você ainda vai testá-lo como se fosse outro? Deus primeiro se revela como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, nos dizendo no capítulo 6 do Êxodo: eu me dei a conhecer a Abraão e Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me dei a conhecer. A palavra Senhor significa eu sou. O nome de Deus agora foi revelado a você como eu sou. Agora pergunte a si mesmo: eu percebo que eu sou o templo de Deus?
e que o Espírito de Deus habita em mim. Minha consciência é o Espírito de Deus, que habita em mim, o templo de Deus. Se você sabe que sua consciência, seu eu sou, é Jesus, você não pode pensar nele como uma segunda pessoa, como alguém diferente de você. Pode. Sei que parece arrogante, mas é isso que Paulo está tentando dizer a todos. Esta senhora virou-se para alguém e pediu para tirar 25 libras do seu amigo. Não. Ela fez tudo dentro da sua maravilhosa imaginação humana. A Escritura nos diz: todas as coisas são feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 25 libras apareceram, sim. E se todas as coisas são feitas por ele, quem é ele que removeu os quilos em excesso? Ele é o Senhor Jesus Cristo, a imaginação humana. No final do seu poema chamado Rever, Brown disse: desde o início, o poder foi. Eu sabia, a vida deixou claro para mim, que se esforçar, mas para uma visão mais próxima. O amor era tão fácil de ver. A vida é o poder de Deus em exibição, mas se você olhar mais de perto, o amor será fácil de ver. Muitos anos atrás, fui levado em espírito à Assembleia Divina, onde os deuses julgam. Lá eu encontrei El Shaddai, Deus personificado como poder infinito. Ele era um homem não maior do que você, mas com poder de destruir o universo, se assim o desejasse. Foi o poder que, depois que o anjo da gravação checou meu nome, levou-me à presença do amor. Eles são o mesmo ser, pois você não pode separar o poder de Deus dele mesmo. Mas que rosto diferente era o amor infinito, vestindo a forma humana divina, o ancião dos dias. Todo amor. Ele me abraçou e me fez um, com seu corpo. E ainda hoje sinto aquela presença. Meus amigos me conhecem como Neville, minha filha como seu pai, minha esposa como seu marido. Mas já não sinto esse corpo de carne e osso. Eu sinto apenas o corpo do amor. Mas o poder veio primeiro. Isso eu sabia. Mas olhando mais de perto, o amor pode ser visto claramente. Esses dois seres não podem ser separados. Amor é espírito, e Cristo é poder de Deus, e sabedoria de Deus. Mas Deus é amor. Ele é o Pai de todos, e um dia todos receberão seu dom de amor. Enquanto isso, exercite o seu poder. Tenha fé na promessa, exercendo sua lei e provando-a em execução, pois a fé não é completa até que por meio da experiência ela se torne sua experiência. Essa senhora sabe o que experimentou, ela sabe que a lei funciona. Ela nunca estaria interessada em ouvir falar de qualquer dieta especial para se tornar mais espiritual, ou qualquer meditação para se tornar consciente de sua chamada consciência cósmica. Mas através do exercício, através do teste de si mesma, a lei de Deus está se tornando sua experiência. E um dia, o verdadeiro dom, o dom do próprio Deus, será dela. Ninguém pode merecer o dom de Deus. Pode acontecer com todos os que estão aqui essa noite, ou apenas com um. É meu desejo que todos tenham a experiência, antes de eu partir. Mas não devo saber o tempo que Deus Pai fixou por sua própria vontade. Eu sei que reconstruímos o templo um por um. Todas as coisas que você e eu fazemos aqui vão desaparecer, como castelos na areia. Mas a Bíblia, que é palavra de Deus, é para sempre. Isso nunca passará. Está gravado na rocha, a rocha que é Cristo. O Evangelho contido em todos. Paulo usa a palavra rocha por causa da visão. Eu sei disso, pois nos anos 30, sentado em silêncio, sem pensar em nada em particular, eu fechei meus olhos. Em contemplação eu vi um quartzo, uma rocha sólida, símbolo da morte, o limite de contração que Deus tomou sobre si. Enquanto eu observava, a rocha se fragmentou. Então eu vi todos os pequenos pedaços se juntarem, como se por alguma mão invisível eles se moldassem em uma estátua viva, sentada em posição de lótus. Olhando para essa criatura maravilhosa, eu percebi que estava me vendo. Assim que eu reconheci Neville, a coisa toda começou a brilhar, a ficar radiante.
E quando chegou ao limite da intensidade, explodiu, e eu acordei sentado na minha cadeira. Esse simbolismo é verdadeiro, gravado na rocha. Esta é a eterna palavra de Deus. Tendo colocado a palavra eterna, a rocha, na mente do homem, quando ele chegar ao fim da raça, a palavra de Deus será cumprida, como o ser no qual é revelada. Então o simbolismo é verdadeiro. Eu vi a rocha que é Cristo, fragmentada. Cada pedacinho era um papel que eu representava no drama, chamado vida. O vilão, o herói, o rico, o pobre, o mendigo, o ladrão. Joguei todos eles, e tendo terminado a corrida, reuni meus vários eus, para formar o ser que chega ao fim da jornada. A escritura do começo ao fim está toda gravada na rocha, e colocada na mente do homem. Hoje à noite, você pode pegar esse princípio simples, registrado no capítulo 13 de 2 Coríntios, e examinai-vos, para ver se estáis retendo a fé. Quando estiver satisfeito com o que está, então teste a si mesmo. Se o jornal trouxer más notícias, não ligue para a pessoa e diga que ela não deveria ter escrito aquela carta, mas revise-a. Mude a letra completamente. Ao atender o telefone, teste-se novamente e ouça apenas o que deseja ouvir. Faça como a minha amiga, pois sua técnica de telefone nunca falha. Como Fawcett disse, o segredo da imaginação é o maior de todos os problemas, cuja solução os místicos aspiram, pois o poder supremo, a sabedoria suprema, o deleite supremo estão na solução desse mistério distante. Convido a todos a participar na solução desse mistério. A minha amiga contribuiu com sua descoberta. Ela chama isso de técnica telefônica, usando revisão. Então, enquanto você está aqui, por que não usar a lei de Deus e viver sabiamente? Acho muito mais fácil pagar minhas contas do que fugir dos credores. Então, por que não pagá-las quando a lei me permite? Eu simplesmente imagino ter dinheiro suficiente no banco para pagá-los. Eu acho mais fácil viver na sensação de fartura do que sentir falta. Viver assim me torna melhor aos olhos de mim mesmo do que aquele que não conhece essa lei, ou a conhecendo, não a aplica. No final não faz diferença, porque nós dois seremos aquele ser que é Deus Pai. Você e eu não somos apenas irmãos, somos Deus Pai, pois Ele é uma unidade composta de um composto de outros. Comece a examinar a si mesmo. Você acredita que a imaginação cria a realidade? Se você fizer isso, teste a si mesmo. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? Você tem coragem de reivindicar: eu sou Ele, e além de mim, não há outro. No capítulo 8 de João, é feita a declaração: vocês morrerão em seus pecados, a menos que creiam que eu sou. Essa não é uma declaração de outra pessoa, dizendo que você deve acreditar que Ele é Deus. Não. Você está sempre falando consigo mesmo, limitado pelos 5 sentidos. Eu, Cristo em você, perderei meus objetivos na vida, a menos que eu acredite que eu sou aquilo que eu anteriormente desejava ser. Pergunte a si mesmo: se eu agora acredito que eu sou aquele que o mundo adora como o Senhor, e todas as coisas são possíveis para mim, então devo testar a mim mesmo, e de acordo com a minha fé em mim mesmo, isso será feito para mim. Cabe ao indivíduo realizar a ação, pois a evidência sempre segue a ação. Haja como se as coisas fossem como gostaria que fosse. Convença-se de que é verdade e deixe os resultados seguirem. É assim que você é chamado a operar nesse mundo. Não está escrito em detalhes, mas apenas em esboços que você preenche com sua vida. Agora, vamos entrar no silêncio.